Isso é muito raro. Então, de manhãzinha. Então, parte desse pressuposto. Manhã cedo, entre 6 e meio-dia. A não ser que a pessoa vá acordar 4 da manhã para trabalhar. Mas é um critério adotado. 10% de manhã e 9% entre meio-dia e 6 da tarde. Fico surpreso você ter casos de contato e abdução à tarde. Mas tem, 9%. E 27% dos casos o livro não falou horário. Então, coloco como sem informação. Se você vê a soma da manhã com a tarde, é 19%. A soma da noite com a madrugada, 54%. Então, 54, você tem 19, é quase 3 vezes mais casos à noite ou de madrugada do que manhã e tarde, a soma deles. Confirma o que a gente pensa, né, que é um fenômeno predominantemente noturno. Isso a gente sabia para avistamento, mas eles aproveitam, né, esses horários mais ermos, né, para atacar, né, para poder agir. Né. Atacar é muito forte para agir. Formas dos objetos. 33% dos casos não tinha essa informação, mas entre os que tinham, não é disco voador à toa, 23% disco, né? 9% era um formato esférico, 8% em forma de ovo ou ovalado, 3% em forma de charuto, 3% em forma de cúpula. Você tinha 12% de outros tipos, mas que não se destaca, menos do que 3% cada um. E 9% dos contatos não teve presença da nave. Ou a pessoa viu apenas os seres, ou foram contatos telepáticos. Então o ser apareceu e não foi vista a nave. Tá? 9% dos casos. Mas a maioria, confirmando o termo, disco voador em forma de disco. Forma de comunicação. Tudo bem, a língua de Hollywood é mais falada, né, o inglês. Porém, vale outra consideração aqui. Quase metade dos casos, ou praticamente metade dos casos, foram em países que falam a língua inglesa. Então, só nos Estados Unidos tem 39%. Os ETs aparecem mais nos Estados Unidos? Não. É que o registro dos Estados Unidos é mais preciso. Lá os ufólogos trabalham firme, trabalham duro para conseguir mais casos e investigar casos. Então, obviamente, você tem mais casos em que os ETs, supostos, alegados ETs, falam inglês. O que me surpreendeu é que 30% é telepatia. Isso independe do local em que foi feito o contato. Tá? 9% em espanhol, mas também devido ao fato de você ter muitos casos em países que falam esse idioma. 5% em português. Aqui 12% dos casos foram no Brasil e 5% dos casos o contato foi falado em português. Que bom, não vou precisar aprender inglês para falar com os alienígenas. Né? E 21% dos casos, aí outros idiomas, italiano, francês, alemão, mímica, teve casos em que teve contato por mímica, finlandês, e essa interrogação são línguas desconhecidas. Geralmente descrição de línguas guturais, né, que a pessoa falava meio com a garganta, e não era alemão. E que eram línguas desconhecidas e que elas provavelmente era a língua deles. Né? 21% dos casos, mas nenhuma sobrepõe, né, sozinha o português, nenhuma se destaca tanto. Onde ocorreram esses casos? Tanto em tipo de local quanto em local do mundo. Né? 50% na América do Norte, mas não parte do pressuposto que os ETs agem mais na América do Norte, ou esses relatos são mais na América do Norte. Os autores são americanos, nos Estados Unidos é mais fácil você levantar casos. 24% na América do Sul, só no Brasil 12%. Dos 50% na América do Norte, só nos Estados Unidos 39%. 19% na Europa, só na Inglaterra 7%. Aqui se deve muito mais à atuação dos ufólogos nos países do que o fato de visitar ou não. A ufologia brasileira é muito ativa, então 12% no Brasil. É o segundo país em número de contatos, só perde para os Estados Unidos. E a Inglaterra 7% na Europa. Oceania 4%, América Central 1%, África 1%, Ásia 1%. São extensas, com exceção da América Central, são extensos territórios no mundo, mas é porque provavelmente não era o foco dos autores. À medida que esses casos forem sendo compilados, chegarem a 800, 900, com certeza vou buscar mais casos nesses outros continentes para ter uma base por área. Né? No Brasil foram 24 casos, sendo só Minas Gerais e São Paulo quase a metade. 6 casos em Minas, 5 em São Paulo, 3 no Rio, 2 no Paraná, 1 em Santa Catarina, 3 no Rio Grande, 1 no Paraná e 1 em Pernambuco e 2 no Distrito Federal. E aqui estão alguns casos clássicos, né? Aquela questão do idioma, só teve um caso em que o suposto alienígena não falou o idioma nativo daquele país.
né? Geralmente quando ele está nos Estados Unidos ou na Inglaterra, ele fala inglês. Está no Brasil, fala português. Mas só teve um caso desses 205 que teve exceção, foi o caso do Arthur Berlet, que ele mora em uma cidade lá no noroeste gaúcho, não vou lembrar agora. E como é comum no noroeste gaúcho, as pessoas falam mais alemão que português. É muito comum as pessoas aprenderem português ao irem para a escola com 7 anos. Então, ele tentou várias formas de comunicação com esses seres. Português nada, espanhol nada, inglês nada. E quando começou a falar em alemão, o alienígena, Deutsch, e começaram a falar em alemão. Mas foi o único caso. Mas é porque ou a pessoa que foi contatada sabia falar o idioma. Mas geralmente eles sabem onde eles estão. Quando eles aprendem a língua e falam, eles falam a língua certinho. Não vai chegar em inglês falando tcheco, né? Vai falar português. Local onde ocorre. 24% dos casos em estrada. A gente já tinha isso em mente, né? Vem do episódio do Arquivo X, sempre em estrada, né? Os casos que a gente lê. 11% na residência. 7% nas ruas. Rua mesmo, dentro das cidades. 5% no campo. Campo exclui chácara, exclui plantação, exclui gado, é só campo mesmo. Tá? 2% visitas e dormitório. Eu separei de residência porque é muito comum ter análise ufológica nas visitas e dormitório. Na residência é muito comum assim, a pessoa está lá na casa, vê o ET pela janela e começam a conversar. Teve um caso, que eu agora não vou lembrar onde foi ou como foi, mas os seres entraram dentro da casa e começaram a conversar na sala com as pessoas que estavam vendo TV. Foi um caso de contato, não foi abdução. Foram lá trocar uma ideia. Isso é mais comum do que a gente imagina. E 2% foi realmente os seres chegando lá no quarto e fazendo exames, tudo, em domicílio, né? Que é o caso das visitas de dormitório. Outros locais, 34%, mas nenhum se sobrepõe a 5%. Então você vê, eles agem em vários locais, mas há uma certa preferência por estradas e casas. Por quê? São lugares ermos, eles não querem... Ao analisar os resultados, a gente sabe que eles não querem aparecer muito, são muito discretos, não querem serem identificados, né? Senão eles já teriam aparecido oficialmente para a gente. Então eles preferem esses lugares mais ermos. Sem informação, né? 17% dos casos o livro não passou. Mas já dá para ter uma boa indicação. Quem que presenciou esses casos? Né? Então a gente viu até agora qual era o cenário dos contatos, onde foram. E agora, quem que presenciou esses casos? Né? Número de testemunhas por ocorrência. Predominantemente, as pessoas estão sozinhas. 8 em cada 10 casos, as pessoas estão sozinhas. 2 pessoas em 11%, 3 pessoas em 5%, 4 pessoas ou mais em 5%. Então, contato ou abdução, pelos casos, 205 casos levantados entre 1906 e 1983, no mundo inteiro, você tem predominância das pessoas sozinhas. Que medo, né? Idade do experienciador. 86% eram pessoas ou jovens ou adultas, entrando na fase adulta ou adultas. Parece que eles têm um interesse especial. Ainda não dá para, só dá para conjecturar hipóteses nesse momento, né? Mas eles têm uma preferência por pessoas adultas, embora você tenha 9% de crianças ou adolescentes, 2% de idosos, 2% eram pessoas de várias idades, né? E 1% ali não tinha essa informação, mas predominantemente jovens e adultos, tá? Entre 18 e 50 e poucos anos de idade. Sexo ou da principal testemunha, ou quando é mais de uma pessoa, ou da pessoa quando é somente um envolvido. 74% masculino, 21% feminino, ambos 3%. Porque você tem casos em que teve o homem e a mulher abduzidos ou contratados, mas a mulher não quis fazer regressão, o homem não quis fazer regressão. Eu estou pegando aqui o principal contato, a pessoa que falou com os ufólogos, tá? E quando é ambos, é quando os dois falaram com os ufólogos. Tá? 79% dos casos foi uma só pessoa, né? Então, mas a maioria é masculino. Tá? Profissão. 63% dos casos o livro não passou qual era a profissão da pessoa contratada ou abduzida. Só que você tem uma pequena predominância por policial ou guarda, 5%, estudante 4%, agricultor 3%, caminhoneiro 3%. Caminhoneiro está na estrada, eles agem na estrada. Agricultor está no campo, eles agem no campo. Policial está sempre andando na rua ou na estrada, também são abordados. Estudante, onde eles estiverem, ou na estrada ou na rua, pegam também. Mas não tem uma predominância, não tem ali 20% de uma determinada profissão.
Tem uma incidência maior de algumas ocupações, né? Mas você não tem nenhuma... Tanto que 22% outras profissões e nenhuma supera 3%. Então independe, mas é meio que abduzido ou contratado de ocasião, né? O cara está ali naquele local e acaba tendo contato. E quanto a eles, né? Esses seres que as pessoas alegam que foram contratadas ou abduzidas. A altura, lembrando, é uma estimativa, tá, gente? Eu estou considerando pequeno até 1,30 m. Não pode ser muito alto, porque também eu vou entrar como pequeno e não dá certo. Então, pequeno até 1,30 m, 16% dos casos. Médio, entre 1,40 m e 1,70 m, 28%. Grande, 1,80 m ou mais, 20%. 32% dos casos não tem registro no livro. Sem presença de seres visíveis, teve 4%. Ou contato por telepatia, ou realmente a pessoa não conseguiu ver os seres. E menos de 1% do caso eram várias alturas. Teve 2 ou 3 casos, e eu vou depurar isso mais pra frente depois, e mais um tipo de ser. Era lá um grego nórdico, isso aconteceu, tá? Mas eram 3 ou 4 casos no máximo. Então várias alturas, então não dá para você estabelecer uma altura específica. O objeto voador no primeiro momento, então quando a pessoa viu lá o ser, no primeiro momento, o disco voador, 56% dos casos estava pousado e 25% voando. Viu, o ser estava conversando com a pessoa, mas estava lá o disco voador pairado no ar numa certa altura, ou só depois que apareceu, né, veio e aterrou e pousou. 19% não tem esse registro. Mas geralmente está lá pousado o disco voador. Ou esfera, ou outro formato. Em quantos que eles agiram, né? 26% dos casos foi apenas um ser que a pessoa viu. Em 20% dos casos foram 2 seres. Em 12% dos casos foram 3 seres. 5% dos casos, 4 seres. E 4% dos casos, 5 seres. Tinha lá alguns ou muitos, que eu não sei se são 2 ou 3 ou 4 ou 5, mas as pessoas falaram, foram alguns ou foram muitos. 27% dos casos. Apenas vozes, menos de 1%, e 6% não tinha registro. Ou seja, ou eles agem de 1 ou 2, se somar 1 com 2 dá 46%. Quase metade desses contatos ou abduções tem apenas 1 ou 2 seres envolvidos. Ou eles agem em grupo, 27%. Ou eles estão ali solitários, ou em 2, ou eles agem em grupo. Não tem 3, 4 ou 5. Ou vai de pouco, ou já chega arrepiando. Já chega de vários, né, para meter medo. Tipos de seres. Então, isso é muito relativo. Gray é considerado pequeno, mas há relatos de Grays altos. Seres humanos, você tem pessoas pequenas e pessoas grandes. Essa classificação é uma classificação aqui do Brasil. Tem o tipo alfa, que são geralmente 1,20 m, 1,30 m no máximo. E os Grays estão considerados, mas tipo alfa não são somente os Grays. Tem outros tipos de seres pequenos que não são os Grays. Tá? Betas são pessoas como a gente, se andar na rua e estiver aqui vendo a palestra, a gente não vai saber que é alienígena. Gama são seres mais altos, 2,5 metros, 3 metros, né? Seres muito altos. Delta é aquele tipo como se fosse um chupacabra, né? São meio mais animais do que seres pensantes, né? Ômega são seres de luz, mas isso é muito raro, existe, mas é muito raro na casuística ufológica. E Sigma são seres pequenininhos. Agora, essa semana tem uma notícia de um ser humano de 15 centímetros, não sei quem viu a notícia, se vocês viram a notícia, foi encontrado no deserto do Atacama, há muito tempo atrás, um ser de 15 centímetros, com complexões humanas, mas que tinha uma cabeça um pouquinho maior, né, que estaria dentro do Sigma. Só que foi feito um exame de DNA e é humano. Era um ser humano que viveu, apesar da altura, viveu 6 ou 8 anos, segundo é alguma mutação genética, com certeza. Você não vai encontrar mais seres assim. Mas viveu, tá? 6 ou 8 anos. Não devia ter uma inteligência grande, até pelo tamanho do cérebro, mas se fosse um ET seria um Sigma, tá? Mas nesse caso era humano. Então, tipos de seres, 38% são de pessoas como nós, exatamente como nós, seres humanos. Uma ou outra pequena diferença, mas se você for na rua vai encontrar essas diferenças também. Pessoas que, se você estiver andando na Praça da Sé, pode cruzar até conversar com essa pessoa e é humano. 38% dos casos é com esse tipo de ser. Lembrando que são casos entre 1906 e 1983.
Nas últimas décadas, você tem muito relato de Gray, de nórdico, mas eu não estou considerando isso, estou considerando até 1983. Antropomorfos. Tem a forma humana, cabeça, tronco e membros, mas tem algumas diferenças significativas. Se andar na rua, você vai perceber a diferença.